prestar bastante atenção. Tudo aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor vai falar conosco através do nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus pela rica oportunidade. Agradecer ao pastor pelo convite. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 a seguir. Daquele que encontrou diz amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repete comigo, por favor, sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Repete comigo: e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder trazer a tua palavra. Senhor, assim como foi entoado até agora, nós queremos renovação, Senhor. Faz a tua vontade neste momento, que a partir de agora, Senhor, não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de iniciar a mensagem falando um pouco sobre o profeta Ezequiel. Vou ser bem breve. Mas Ezequiel era filho de sacerdote, porém não continuou a carreira do pai. Ezequiel foi levantado como profeta na beira do rio. Quem quiser ler Ezequiel capítulo 1, fala sobre a visão de Ezequiel e a chamada de Ezequiel. Ezequiel foi levantado no meio do povo, no momento em que Israel passava por uma crise. Ezequiel foi levantado no meio do povo que precisava ouvir a palavra de Deus. Ezequiel foi levantado num momento em que o povo estava sedento por ouvir a palavra de Deus. O povo já não tinha mais estrutura, o povo já não adorava mais a Deus como antes, o povo já não buscava mais a Deus como antes. Irmão Carlos, me dá um pouquinho de retorno, por favor. Estou sem nada aqui em cima. O povo já não buscava a Deus mais como antes. O povo já não voltava a sua face para Deus como antes. O povo se enveredou no pecado, na idolatria. O povo se colocou totalmente contrário à vontade de Deus. E começou a se demonstrar um povo que não tinha mais estrutura. E a primeira prova, ou seja, a primeira dificuldade que começou a enfrentar, continuou mostrando que já não ligava mais para Deus. Muitas das vezes na nossa vida, nós pedimos para Deus grandes bênçãos, grandes milagres, mas usando aqui no sentido figurado, irmãos, eu não conheço nenhum edifício alto que não tenha uma base bem feita. Eu não conheço nenhum edifício alto que tem uma base, que não tem uma base sólida. Eu não conheço nenhuma casa que não tenha sua base edificada. Eu não conheço nada que seja alto que não precise de base. Então muitas vezes quando nós precisamos das bênçãos, e quando nós cremos que vamos receber as bênçãos, o Senhor fala para nós nessa noite que nós precisamos ter
base. Nós precisamos ter estrutura. Muitas das vezes nós pedimos para Deus aquilo que nós não vamos conseguir suportar. Aquilo que quando nós começarmos a ver a primeira dificuldade, nós vamos virar as costas para Deus. Aquilo que quando nós estivermos na bênção, estivermos, quem sabe, financeiramente bem, o relacionamento estiver indo bem, nós vamos nos esquecer de Deus, se nós não tivermos uma base sólida. Quando o relacionamento for bem, nós vamos nos esquecer de Deus, se a nossa base não for sólida. A nossa financeira estiver indo bem, pastor, nós vamos esquecer de Deus, se a nossa base não estiver sólida. Então Ezequiel foi levantado no meio do povo, e na palavra nós lemos que o povo foi comparado a um vale de ossos secos. No começo, no primeiro versículo, Ezequiel disse que foi tomado pelo Espírito de Deus e a mão de Deus o colocou no meio do vale. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a mão do Senhor leva o profeta aonde Ele quer. A mão do Senhor leva o profeta aonde Deus quer, não onde a gente quer. A mão de Deus nos leva a fazer aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. A mão de Deus nos leva a lugares em que Deus quer e não onde nós queremos estar. O Senhor nos chamou para fazermos a obra dele e não a nossa. O Senhor nos chamou para sermos representantes do seu poder na terra e não representantes do nosso próprio poder. O Senhor nos chamou para fazer a diferença através da face de Cristo e não através da nossa face. Então Ezequiel foi levantado no meio de um povo que já não conseguia mais enxergar a esperança. Então o Senhor o coloca no meio de um vale de ossos secos. E ele disse que os ossos eram muito numerosos e sequíssimos. Todas as vezes que nós vemos sobre ossos na palavra, o salmista do Salmo 38, o salmista do Salmo 32, quando ele fala sobre osso, ele quer dizer sobre estrutura, sobre base, sobre sustento, sobre aquilo que deixa de pé. Nesta noite que nós possamos receber a palavra de Deus para nos colocar de pé. Porque não há outra forma de nos colocarmos de pé a não ser recebendo a palavra do Senhor. Ezequiel então é levantado com a palavra de Deus, o profeta, aquele que fala em nome de Deus, para aquele povo que já não tinha mais Deus, para aquele povo que já não encontrava mais Deus, para aquele povo que já se encontrava seco, para aquele povo que se encontrava sem esperança, sem base, sem sustento. Então Deus levanta Ezequiel e o leva até um vale dos ossos secos. A segunda coisa que o Espírito Santo fala conosco nessa noite é que para que Deus renove a nossa força, para que Deus renove a nossa estrutura, Ele precisa nos levar no meio do vale. O presbítero Luiz pregou dias atrás sobre a palavra do oleiro, do vaso e do oleiro. Porventura, se o oleiro estiver fazendo um barro e no meio da manufatura do vaso ele encontrar um erro, ele precisa recomeçar. Muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, decolando, melhorando, continuando, de repente nós caímos. De repente parece que Deus se afasta de nós, mas é totalmente ao contrário, nós nos afastamos de Deus, começamos a decolar e nós não somos mais dependentes de Deus, já não reconhecemos a dependência de Deus. Aí o Senhor precisa nos levar no meio do vale. O Senhor não precisa nos mostrar o osso que está seco. O Senhor precisa nos mostrar a estrutura que precisa ser renovada. O Senhor precisa nos dar uma base nova. O Senhor precisa renovar as nossas forças. O Senhor precisa nos colocar conforme a sua vontade. Então Deus leva Ezequiel para o meio do vale. E Ezequiel diz que eram muito numerosos e sequíssimos. Muitas das vezes nós estamos na nossa caminhada e não conseguimos enxergar
aquilo que tem de errado em nossa vida. E às vezes até culpamos Deus, porque Deus não nos abençoa, porque Deus não faz a obra, nós não conseguimos enxergar os detalhes. Às vezes são muitos e nós não enxergamos. Às vezes são vários e nós não enxergamos. E dizemos assim: mas eu oro, aleluia, mas eu jejuo, mas eu busco, e nada acontece. Aí chega em casa, fala palavrão, aleluia. Aí chega no serviço, é igual todo mundo, não tem diferença. Aí chega no meio da família, fala as mesmas coisas que a família diz. Aí chega no meio da família, come e bebe as mesmas coisas que a família come aí no mundo. Não mostra diferença nenhuma de caráter, não mostra diferença nenhuma de espiritualidade. O Senhor nessa noite vai nos moldar. O Senhor nessa noite vai transformar a nossa base. O Senhor nessa noite vai transformar pessoas em exemplo aí fora. O Senhor nessa noite vai transformar o seu caráter. O Senhor nessa noite vai transformar a sua estrutura, vai renovar as suas forças e vai te pôr para ser exemplo na terra. Então Ezequiel diz que são muito numerosos e sequíssimos. Deus levou Ezequiel aonde estava o problema. Deus levou Ezequiel para ver a realidade do problema. Visto da nossa realidade, nós gostamos de ver as paisagens do Rio de Janeiro. O pastor que foi lá para Israel gostou de ver as paisagens de Israel. Só que Deus precisa nos mostrar aquilo que é verdade. E muitas das vezes, irmãos, a verdade dói. Muitas das vezes, irmão, a verdade é caveira, a verdade é osso, a verdade é feia. Mas, irmão, se a gente não conseguir enxergar a verdade, a gente não consegue ser mudado. Se Deus não conseguir nos mostrar a verdade, nós não conseguimos ser modificados pela sua palavra. Se Deus não nos mostrar a verdade, nós não sabemos onde nós precisamos nos aplicar mais. Se Deus não nos mostrar aonde está o problema, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós devemos mudar. Aquela frase que foi dita que nós não devemos dizer mais. Deus então leva o profeta e põe no meio do vale. Eu penso que talvez Deus esteja dizendo para Ezequiel assim: Ezequiel, esse é o problema do povo. O povo não tem base, o povo não tem sustento. Amós capítulo 8, versículo 11, Amós diz que chegariam os dias e o povo teria fome e não de pão, e sede não de água, mas teria da palavra do Senhor. Então quando Deus levanta Ezequiel, o povo precisava de palavra. Irmão, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra circunstância. Se você precisa de base, se você precisa de renovo, é palavra. Se você precisa de transformação, é palavra. Não é profeta, não é homem, é palavra. Aradu que é nefácia. Anamantu que é nefácia de cantar abaixai. Tem gente que entra na igreja e quando chega a hora da palavra fala: ai, lá vem a palavra, lá vem a pregação. Na hora do louvor, louva, canta. Na hora que chega a palavra, lá vem a palavra. Lá vem o pastor de novo para se adorar. Irmão, se não tiver palavra, não tem sustento. Se não tiver palavra, não tem substância. Se não tiver palavra, não tem massa. Se não tiver palavra, não tem. No primeiro vento, na primeira chuva, na primeira intempérie, você vai cair. Deus leva Ezequiel para o meio do vale e mostra onde estava o problema. Aí Deus faz a pergunta crucial para Ezequiel: porventura vivereis? Ou seja, Deus olhou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, olha com seus olhos e me diga, será que esses ossos já sem esperança? Será que esses ossos já mortos? Porque, irmãos, na antiguidade existiam 3 formas, porque eles criam, como eu disse, que o osso era o sustento e era a base do corpo.
Então tinha 3 formas de você tentar extinguir, entre aspas, a pessoa. A primeira forma era queimando o seu corpo, assim como foi Saul e sua família. A segunda forma era quebrando todos os seus ossos. E a terceira forma era esquartejando e espalhando os seus ossos. O que eles estavam querendo dizer? Quando o inimigo quer acabar com a nossa força, quando o inimigo quer acabar com a nossa esperança, ele trabalha na nossa base. O inimigo não trabalha naquilo que é superficial, naquilo que é supérfluo. O inimigo trabalha naquilo que é íntimo. O inimigo trabalha naquilo que é profundo. Na lá abaixo do que é fácil. O inimigo trabalha naquilo que você, quem sabe, se ele cutucar, você explode. O inimigo toca, quem sabe, na sua mãe, e a sua mãe fala uma palavra para você, e você já se ira, se revolta, em vez de você mostrar a face de Cristo. Então Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, porventura poderiam viver estes ossos que foram espalhados, esses ossos que aqui estão. Ezequiel, então, com os olhos humanos, pastor, quem sabe ele pensou, falou assim: não, de acordo comigo, não. Aí ele disse: Senhor, tu sabes. Eu quero dizer para você nessa noite, que se tem algo impossível, que se tem algo lá de antigamente, que precisa ser modificado, se tem algo que você olha e diz assim, não tem mais esperança, se tem algo que você olha e diz assim, já não tem mais jeito, o Senhor nessa noite vai modificar. Hoje é noite de renovo. Quando os irmãos estavam orando aqui, louvando junto com o pastor, eu vi a chuva de Deus descer nesse lugar. Eu creio que hoje pessoas vão sair renovadas daqui. Eu creio que nós vamos sair daqui transbordando a presença de Deus. Eu creio que nós vamos sair daqui renovados, a nossa base refeita, e nós vamos ser melhores lá fora. Só que antes tem que ter palavra. O Espírito de Deus não consegue operar no crente que não tem base. O Espírito do Senhor não consegue encher o crente que não tem sustento. Então Ezequiel diz para Deus: tu sabes, Deus. Ezequiel, quem sabe, olha para aqueles ossos. E Ezequiel, por saber quem era o Deus que ele servia, ele olha para os ossos e diz, quem sabe dentro da sua mente: Senhor, não tem jeito, mas para tu eu creio que tem jeito. Senhor, eu creio que para o homem parece impossível, Senhor, mas eu creio também que para tu nada é impossível. Ezequiel olha para os ossos e fala assim: Senhor, pode estar seco, pode estar morto, mas se tu quiser, tu revive pela tua palavra. Ezequiel, no meio da crise, presta atenção, Israel vivia no meio de uma crise. Ezequiel é tomado em visão por Deus, e Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos. No meio da crise, no meio dos ossos secos, Ezequiel mostra para mim e para você que a última coisa que a gente tem que perder é a fé. Ezequiel mostra para nós que a última coisa que a gente tem que saber é que a gente não pode deixar de adorar a Deus. Ezequiel mostra para nós que mesmo que tenha osso, mesmo que esteja tudo em crise, Ezequiel mostra que só Deus pode resolver. E mesmo em meio à crise, e mesmo quando tudo em volta dizia que não, Ezequiel diz: sim, Senhor, tu pode. E mesmo quando tudo em volta poderia conspirar que não, Ezequiel disse: sim, Senhor, tu pode. Vou falar aqui para você que é empresário, para você que tem empresa, irmão Ronda, presta atenção nisso. Às vezes a crise diz para nós: é impossível. Deus diz para você: para mim é possível. Para Deus não tem crise.
Para Deus não tem momento difícil. Se você adorar a Deus no meio do deserto, se você reconhecer a Deus no meio do vale, Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te dar a força necessária para continuar caminhando. Mas tudo isso pela palavra dEle. Irmão, por mais que doa, por mais que seja difícil, não tem outra forma senão a palavra. Não tem outro jeito, não tem outra receita. É palavra de Deus. Coloca para mim, por favor, no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor nessa noite está te dando autoridade para profetizar sobre osso seco. O Senhor nessa noite está te dando autoridade para profetizar sobre aquilo que está perdido. O Senhor nessa noite está te dando autoridade para profetizar sobre aquilo que já se perdeu, sobre aquela estrutura que já não tem mais jeito, sobre aquela pessoa que já não tem mais jeito. O Senhor está te dando autoridade para profetizar sobre aquele impossível, e Deus vai operar. Asto que Stefande que xerebatai Aramasto que anefai Nibrasto que nefácia. Irmão, abre a tua boca. Coloca a palavra de Deus em prática dentro da sua casa. Coloca a palavra de Deus em prática dentro da tua família, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Como eu disse aqui algumas vezes quando eu preguei, Augusto Cury não foi evangelizado por ninguém. Augusto Cury simplesmente leu, pastor, e foi modificado pela palavra. Ele resolveu pesquisar sobre Jesus, irmão Ed. Ele resolveu simplesmente saber, pesquisa científica sobre Jesus, e aceitou Jesus. Será que a gente consegue ter noção do poder da palavra de Deus? Será que a gente tem noção do poder que tem a palavra do Senhor? O Senhor está nos dando autoridade para profetizar sobre o osso seco essa noite. O Senhor está te dando autoridade para profetizar sobre o osso seco. Não, você não entendeu. O Senhor está te dando autoridade para profetizar sobre o osso seco. Ei, irmão, se o osso seco ouvir a palavra de Deus, ele volta a viver. Ei, irmão, se o impossível aparecer, mostra para ele a palavra do Senhor, e não é mais impossível. Irmão, profetizar no meio da bênção é fácil. Profetizar no meio de uma nação onde todo mundo é crente é fácil. Aí todo mundo olha e fala: glória a Deus. Eu quero ver profetizar no meio do vale de osso seco. Eu quero ver ser a voz que clama no meio do deserto, assim como era João Batista. Eu quero ver ter autoridade, crer e ter fé no meio do vale. Sabe o que Deus nos ensina? Romanos 10:17. Põe, irmão Carlos, por favor. O Senhor nos ensina a chave. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, para profetizar no meio do vale tem que ter fé. Vamos lá de novo. E para ter fé tem que ouvir.
De novo, para profetizar no meio do deserto, tem que ter fé. E para ter fé tem que ouvir. Não tem outra receita, não tem outro método, não tem, quem sabe lá, a escola do sucesso, não. Ali, ó, é fé. E fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma. A chave do nosso sucesso é ter fé. Não a chave da nossa prosperidade, e não a chave da nossa vida boa, mas sim a nossa chave que faz com que nosso nome esteja escrito no livro da vida. E quando a trombeta tocar, nós estaremos com Ele lá no céu, e vamos falar para sempre: santo, 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 santo. Toda a glória do mundo é passageira. Nós buscamos todos os dias essa glória do mundo. O Senhor, como disse aqui o presbítero, quer que nós estejamos sempre preparados pela glória que há de vir. Sempre preparados para quando Jesus vier nos buscar. Mesmo no meio da crise, mesmo no meio do... mesmo no meio do vale, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e continuar andando, irmãos netos, de valor em valor. E para continuar andando de valor em valor tem que ter fé. E para ter fé tem que ouvir a palavra de Deus. Para ter fé tem que ouvir o que Deus tem para nos dizer. Seja bom ou seja ruim, Deus tem que falar. Vamos continuar. Eu vou pregar hoje assim, bem pausadamente, porque é palavra. O Espírito Santo falou comigo muito sobre palavra. O pastor tinha preparado para pregar sobre o homem da mão mirrada, e o Senhor trocou tudo e mandou eu pregar sobre Ezequiel 37. A Thaís está aqui, pode falar. Ela nunca viu eu pregando. Eu nunca preguei sobre Ezequiel 37. Nunca. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui agora Deus começa a ensinar a Ezequiel, automaticamente mandando ele profetizar sobre os ossos, que mesmo que nós tenhamos estrutura, mesmo que nós tenhamos base, se não tiver espírito, não tem vida. Por melhor que seja a nossa base, decorou a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem espírito, não vive. O Senhor quer nos ensinar nessa noite que ao mesmo tempo que nós devemos buscar a palavra do Senhor, é buscar sermos cheios do Espírito Santo. Buscar para que nós possamos dar os frutos, como aprendemos na escola dominical alguns dias atrás. Nós possamos ser pessoas melhores, que no meio do mundo, no meio desse vale de ossos secos que está o mundo, que todo mundo sabe que está, que no meio de guerra, que no meio de aflição, nós possamos continuar dando frutos, nós possamos continuar resplandecendo a glória de Deus, nós possamos continuar mostrando na nossa face que nós somos cristãos. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A fé vem do ouvir a palavra do Senhor. A gente diz assim, mas quem sabe às vezes a gente ainda não entendeu o que tem a ver o osso com ouvir a palavra do Senhor. Para quem não sabe, no nosso ouvido tem um osso que chama estribo, 2,5 milímetros. O Senhor acabou de dizer: nervo, carne, pele, mínimos detalhes.
A palavra do Senhor nos modifica, nos transforma, é nos mínimos detalhes. O Senhor quer começar a trabalhar na nossa vida nos mínimos detalhes. O Senhor quer começar que nós mostremos para o mundo a nossa diferença nos mínimos detalhes. O Senhor foi bem categórico quando disse para Ezequiel falar que vai crescer carne, nervo, pele e espírito. O Senhor precisa ajustar, agrupar toda a estrutura, para que depois nós sejamos cheios do Espírito. Se ainda tem algo do nosso passado que nos aflige, se ainda tem alguma mágoa que nos aflige, o Senhor precisa modificar. Se ainda tem algo que aflige o nosso coração, o Senhor precisa modificar. Se aquilo que aconteceu conosco há muito tempo atrás, quando a gente lembra e nos dá tristeza, nos dá raiva, o Senhor precisa modificar. O Espírito Santo só pode operar através da nossa vida, se nós formos verdadeiramente modificados por Deus nos mínimos detalhes. A palavra do Senhor, de novo, precisa nos modificar nos mínimos detalhes. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, o Senhor vai fazer rebuliço nessa noite. O Senhor vai fazer reboliço nessa noite. O Senhor vai modificar aquilo que precisa ser modificado. Só que se a gente se atentar ao fim do versículo, ele diz: cada osso a seu osso. Sabe o que a gente quer? A gente quer o mais fácil. Aquele osso que está do lado, vai esse mesmo. Quem sabe tinha lá uma tíbia lá do outro lado, e tinha uma fíbula lá do outro lado do vale. Vai ter que se ajuntar com ela. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito que Deus refaz a nossa estrutura, é da forma de Deus. Não é da forma como nós queremos, porque Israel nos mostra, quando estava no meio da Babilônia, que quando é da nossa forma, a gente não consegue virar as costas para Deus. Quando a base não é sólida, quando nós fazemos a base de qualquer jeito, da forma como a gente quer, se achegaram cada osso a seu osso. Tudo aquilo que saiu do lugar, nessa noite, o Senhor vai fazer um rebuliço e vai voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Se o inimigo, quem sabe, tentou tirar algo de você, se o inimigo colocou algo de você, aleluia, se o inimigo tirou algo de você do lugar certo, o Senhor vai retornar ao lugar certo. Cada osso a seu osso. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem gambiarra. Com Deus não tem mais ou menos, irmão Carlos. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é ou faz ou não faz. Irmão, se a palavra do Senhor começa a operar e Deus começa a fazer, o reboliço do Senhor faz, o reboliço do Senhor modifica, e o Senhor começa a colocar tudo aquilo que saiu do lugar no seu devido lugar. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Nesse versículo eu consigo entender
que Deus ele não quer fazer algo em nós que seja superficial. Aleluia. Ele não quer fazer algo em nós que seja aparente. Ele quer fazer algo em nós que seja interno e externo. O Senhor quer pôr carne, quer pôr nervo, quer pôr cada osso a seu osso, mas também quer pôr espírito. Porque sem espírito não tem vida. Cada osso no seu devido lugar, sobre pele, sobre músculo, nervo, mas se não tiver espírito, não anda de nada. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, Espírito. Então ele estava rondado de ossos secos, rondado de dificuldades. Mas eu quero dizer para você que o vento vem dos quatro cantos. O vento vem dos quatro cantos, e não tem brecha que o inimigo pode deixar. O Senhor vai operar. O inimigo pode tentar parar, pode tentar tampar, mas o vento do Espírito vem dos quatro cantos e modifica e dá vida. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O Senhor quer dizer para nós nesta noite que se o Espírito Santo não assoprar em nós, aleluia, se o Espírito não assoprar em nós, nós não vamos conseguir ser exército de Deus. Se o Espírito não assoprar, nós não vamos conseguir batalhar pelo Evangelho. Se o Espírito não assoprar, nós não podemos viver. Se o Espírito não assoprar, nós não podemos caminhar. Se o Espírito não assoprar, nós não podemos mostrar a diferença. Se o Espírito não assoprar, nós não podemos pregar a palavra. Se o Espírito não soprar, não tem milagre. Se o Espírito não soprar, não tem vida. Se o Espírito não soprar, não tem exército. Quando ele diz sobre grande e extremo, nós começamos a entender o tamanho, a magnitude do problema. Todo o povo de Deus estava como osso seco. Todo aquele povo, presbítero, que foi chamado por Deus, estava como osso seco. Todo mundo que Deus tinha escolhido estava em osso seco. Eu quero dizer para você nessa noite que tudo aquilo que quem sabe o inimigo colocou sobre osso seco, aquilo que Deus te deu, nessa noite o Senhor vai pro Espírito e vai voltar a ter vida. Versículo 11. Agora o Senhor começa a explicar, sendo Ezequiel, o livro de Ezequiel, um livro quase todo de visões alegóricas. Então o Senhor, só que nessa visão fica fácil, porque o Senhor explica a visão. Aí o Senhor diz que a casa de Israel, quem é a casa de Israel aqui? Os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. 12. Os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Para você que entrou aqui nessa noite, sua esperança pereceu.
Para você que entrou aqui nessa noite, quem sabe aquele impossível já parece que não tem mais jeito. O Senhor diz para ti que para Ele tem. O Senhor diz para ti que para Ele tem. O Senhor diz para ti que para Ele tudo tem jeito. O Senhor diz para ti que pode não ter vida, pode estar morto, pode estar seco, mas o Senhor renova. O Senhor renova do pó se for preciso e dá vida novamente. Israel começou a dizer que eles estavam secos, sem esperança. Aí o Senhor levanta um homem para dizer que ainda há esperança. Nosso Deus levantou um homem e nos deu esperança. Quem foi? Jesus. Sem Jesus nós estaríamos mortos, entregues para o pecado. Mas Jesus se levantou, morreu por mim e por você na cruz. Hoje nós podemos estar aqui, podemos dizer glória, podemos dizer aleluia, porque Ele morreu por nós. Versículo 12, já vou terminar. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, se o inimigo entulhou seu poço, se o inimigo matou a sua esperança, se o inimigo, quem sabe, colocou tudo que ele tinha em cima daquilo que você queria, do seu sonho, quando Deus estiver no negócio, Ele abre o sepulcro e coloca de pé novamente. Ele entra dentro da sepultura. Lázaro há 4 dias morto. Jesus chegou, mandou retirar a pedra. Quem sai? Lázaro. Para nós, impossível. Para ele, simples. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz. Diz o Senhor. Após renovar a estrutura do povo dele, após dar para o povo dele vida, o Senhor disse que Ele vai voltar a fazer aquilo que Ele prometeu. O nosso Deus não é Deus que mente. O nosso Deus que não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus te prometeu, se foi Ele quem prometeu, vai cumprir. Ele diz: sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Irmão, se Deus disse, Ele faz. Se Deus disse que vai fazer, Ele faz. Não, você não entendeu. Se Deus disse que vai fazer, Ele faz. Quem sabe já morreu, aleluia. Quem sabe já não tem mais esperança, aleluia. O médico disse não dá. O senhor advogado disse não tem jeito. O Senhor diz que se Ele diz, tem jeito, Ele faz. Se Ele disse, Ele faz. Anaman que faz ter que andar fácil. Diácono Rondo, o Senhor fala para ti que ele precisa renovar as suas forças. O Senhor falou para mim que você pediu para Ele que Ele renovasse as suas forças. Ele diz para ti nessa noite, depois que você ouviu essa palavra, Ele refaz a tua estrutura. Ele refaz aquilo que você achou que tinha perdido. Anabasta e andar fácil. Sabe aquilo que é impossível? Ele diz para você que Ele vai fazer. Continua na posição. Aleluia. O Espírito Santo quer encher a sua vida, Diácono Ronda. Anabasti que defaia, dricato de que deface, amantu que anefane cantar abaixaia, nrabasti é defaste que defaia. Anamantu que é de face, a unção do Senhor vai te tocar nessa noite. Andraste que de foste, canta, vem aqui na frente, irmão Ronda, por favor.
Arabasui e andafai. Amando que nibiface. O honra do Senhor diz para mim que o inimigo atuou nos mínimos detalhes em você. Ele tentou tirar você da presença de Deus naquilo que era muito complicado. Só que o Senhor diz para você nessa noite que você continuou na posição. Você permaneceu na posição, mesmo sendo difícil. Não é verdade? Nosso Deus é Deus que honra seus filhos. Nosso Deus é Deus que faz o impossível. Aleluia. Irmãos, eu vou pedir para o pastor, por favor, orar por ele. Se coloca de pé, por favor. 9h20, eu preciso terminar. Eu sei que foi uma palavra pausada, foi uma palavra mais teórica, mas é o que Deus tinha para falar conosco nessa noite. Era isso que Deus precisava nos falar. Era isso que Deus precisava nos mostrar, que no meio do vale de ossos secos Ele é Deus que faz milagre. Se foi Ele que te escolheu, Arabasti andefastia, Nicatefastia nefo, Ramantu que anefaste que defastia, Arade que defonde que deixaste, Ranando que libafastia de questia, Aramantu que estia faia. Ribasto que varão, vem aqui na frente. Você, vem aqui. Irmãos, vou finalizar. Obrigado pela oportunidade, pastor. Agradecer a Deus pela oportunidade. Espero que Deus tenha falado com os irmãos. No final vamos orar por ele. Espero que nós saímos daqui com as forças renovadas. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Aleluia. Você imagina às vezes, irmãos, como que Ezequiel se sentiu ao olhar em um vale que estava tudo cheio de osso, né? Será que alguma coisa lhe daria algum tipo de propósito a estar naquele lugar? Nem mesmo ele sabia o que ele ia fazer ali. Quando Deus coloca, ele só vê osso e o vale. Ou vale ou osso. Era duas visões que ele tinha. O vale é um lugar onde se encontra entre duas montanhas. Às vezes passa ali um pequeno ribeiro, ou se não um lugar totalmente seco, ou um pouco de ramos, ou de mato. E é um lugar onde a luz do sol muitas vezes até não bate. Ali muitas vezes é frio, é úmido. É um lugar que muitas vezes não dá vontade de estar ali. E Deus colocou Ezequiel ali. Para quê? Para profetizar sobre ossos. Para fazer um povo que estava morto ressuscitar. Fazer vidas que outrora um dia tinha sentido, mas outrora passou e perdeu o sentido. Eu sei que nesta noite você veio aqui buscando um sentido para a tua vida. Buscando um ânimo para a tua vida. Buscando uma alegria para a tua vida, porque você tem colocado diante de Deus dizendo: eu preciso de alguma coisa para motivar a minha fé, motivar a minha alegria para dar continuidade à vida cristã. Tem pessoas aqui que você espera um milagre, você espera um sinal de Deus, como Deus usou o servo dele aqui. O reboliço de Deus na minha, na tua vida, não está
preparado para ser de algo que você, porventura, quer. É da maneira que Deus deseja fazer.